Preste muita atenção nesse vídeo porque você vai aprender o jeito certo de conjugar os verbos em inglês com 3 regras simples para você não precisar ficar decorando verbos. Fica comigo até o final porque tem uma exceção a essa regra que é essencial. Sim. Eu não sei conjugar verbo. É muito difícil. Tem que ser decorado. Hey everyone, eu sou o Fernando e eu recebo muitos comentários de várias pessoas dizendo assim: Teacher, eu não sei conjugar os verbos, é muito difícil, eu não lembro como é que faz, eu tenho que ficar decorando as palavras, é muito difícil, eu não sei se eu vou conseguir. Calma que eu vou te ensinar. Na aula de hoje eu vou te ensinar 3 regrinhas. Na aula de hoje eu vou te ensinar 3 regrinhas muito simples que você pode aplicar em qualquer verbo mesmo. É mesmo? Mesmo naqueles que você ainda não conhece. Eu tô prevendo seu futuro. Quando você conhecer um verbo novo, é só você aplicar uma dessas regrinhas para conjugar um verbo e pronto. Então deixe seu like, se inscreve para receber mais aulas toda semana e bora lá. Você já aprendeu o Simple Present para falar sobre rotinas. Aprendemos a usar os verbos auxiliares do e does para fazer perguntas e para falar de frases negativas. Também aprendemos que quando fazemos uma afirmação, não usamos os verbos auxiliares. A gente cria uma frase usando direto o verbo principal. E que quando usamos os sujeitos he, she e it, a gente precisa conjugar esses verbos. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar ele no card e na descrição. Confere lá. Quando a gente vai fazer uma pergunta, a gente começa com o verbo auxiliar does, aí a gente segue para um sujeito que seja coerente com esse verbo auxiliar does, she, depois um verbo, que é o verbo principal da frase, work, e o complemento da frase, on Saturdays. E aí como é que fica? Does she work on Saturdays? Beleza, então hora da resposta. Se for negativa, a gente vai usar o sujeito she, o verbo auxiliar conjugado no negativo, doesn't, o verbo principal, work, e o complemento da frase, on Saturdays. Como é que fica? She doesn't work on Saturdays. Lembrando que é sim obrigatório o uso do doesn't. Você não pode, por exemplo, falar she no work ou she not work on Saturday. Mesma coisa que você falar. O português é bem dizido e não corrige, senão pioreia. Dói, né? Dói aqui, eu sei. Bem aqui. É a mesma dor de um coração partido, de você acordar sozinho, sem ninguém. Why? Why did you leave me? Why did you leave me? Então vamos para as respostas afirmativas. Primeira regra. Quando você vai responder afirmando, você não precisa do verbo auxiliar, você vai direto pro verbo. I work on Saturdays. You work on Saturdays. She works on Saturdays. Everybody works on Saturdays. Olha aí, she works on Saturdays. Olha o S. Quando a gente usa a terceira pessoa como sujeito, o S aparece no final do verbo. Works. She works on Saturdays. Não she work on Saturday. Terceira pessoa do singular. Ah, então eu entendi. O que você entendeu? É só sair adicionando um S em tudo e tá tudo certo. Não. Calma, meu jovem padawan. Esse pode ser o caminho certo. A regra geral é que você acrescente o S em tudo. Works, sleeps, drinks, reads. Mas a gente tem algumas outras regras, porque para alguns tipos de verbos específicos, se a gente só acrescentasse o S, a pronúncia ia ficar muito difícil, ia ficar quase impraticável. Além da grafia ser bem estranha. Por exemplo, imagina, watch, se a gente só acrescentasse o S, watches. Watches. Saúde. Valeu, cara. 4 consoantes de uma vez não dá, né, velho? É inglês, né? Não é finlandês. Aí vai vir um... Né, porque no finlandês não é 4 consoantes. Ah, maluco. Tá ligado? Cala a boca aí. Para verbos terminados em SS, X, SH, CH e O, a gente acrescenta o ES. Dress vira dresses, fix vira fixes, go vira goes, wish, wishes, catch vira catches. Esses são só alguns exemplos. Como eu falei lá no início, você pode usar para qualquer verbo que se encaixe nessa regra. Qualquer verbo que se encaixe nessa regra. A regra número 3
é somente para verbos que terminam com uma consoante e Y. A gente retira o Y, acrescenta o IES. Então, study vira studies, cry vira cries, try vira tries, fry vira fries, fly vira fries. Vira fries? Você fritar o pássaro? Você é mais batatas, Fernando? Oh meu Deus, eu estou errando tudo. Verbos que terminam em vogal seguida de Y, a gente acrescenta a regra geral, que é só colocar o S no final. Então, play vira plays, say vira says. Tem uma diferençazinha na pronúncia, a gente não fala says, tá? A gente fala says. Imagina que você é um latino-americano no Brasil contando até 6. Falando em português, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, X says. Outros verbos que a gente pode aplicar à regra geral. Listen vira listens, write vira writes, speak vira speaks. Viu como é simples? De regra específica, a gente tem apenas duas. Para todos os outros verbos, a gente aplica a regra geral, que é acrescentar o S. Lembrando mais uma vez que esse S não tem nada a ver com plural, beleza? Essa é uma conjugação na terceira pessoa do singular. Não é plural. Plural é outra coisa que a gente vai ver um dia. Fica aqui no canal que você vai saber. Ou seja, isso, they drinks beer, we eats hamburgers. Se você fizer isso, olha o que vai acontecer. There are too many of them. What are we going to do? E morreu. Lembra lá no começo que eu falei que as 3 regras têm uma exceção? Esse verbo especial, que a gente vai falar, não segue nenhuma dessas regrinhas. Ele é um fora da lei, ele é um miliante do programa do Datena. Ele é um caos em forma de verbo. E esse verbo é o verbo have, que vira has. Ele é o único que vai mudar totalmente de forma. I have a cell phone. She has a cell phone. Viu, Mussum? Não é haves, não. Não é haves, não. É has. Eu sei que pode parecer muita regrinha a princípio, mas eu prometo pra você que não é. E depois de um tempo, elas acabam vindo naturalmente. Pensa assim, quando você vai formular uma frase em português, você não fica pensando na construção dela antes de falar. E é assim que o inglês vai vir pra você também. Você vai falar de uma forma natural, sem ter que ficar pensando nessas estruturas. Você só fala, só vai falar. Mas para isso você precisa praticar o máximo possível. Então não se preocupa se no começo você precisar ficar olhando as regras para cada verbo, é normal isso. Aliás, se quiser baixar essa aula em PDF, vai ter o link aqui no card e na descrição do vídeo. Com o tempo e com a prática, você vai deixando cada vez mais de lado esse apoio e vai usando as regras de forma natural. Mas tem que praticar, pratica. Então presta muita atenção, por exemplo, quando você for assistir uma série, aquele seu personagem favorito, presta bastante atenção como ele fala, grava o que você está falando, tenta repetir o que ele está falando, para você ter mais opções de prática. Eu vou te dar um conteúdo extra aqui hoje. No começo do vídeo eu falei para você que a gente não usa os verbos auxiliares do e does em frases afirmativas. Existe uma forma específica de usar os verbos auxiliares em frases afirmativas, num contexto específico, quando a gente quer enfatizar algo. Você está confundindo a minha cabeça, Fernando. Não, vai ficar simples. Por exemplo, I like ice cream. Eu posso falar que eu gosto de sorvete, ok, mas eu posso enfatizar que eu gosto de sorvete. Em português a gente faz isso com a entonação, né? Eu gosto de sorvete. Muito. Em inglês a gente usa os verbos auxiliares na afirmação. I do like ice cream. E o mesmo vale para o does. Por exemplo, he has a dog. He does have a dog. Ou, vou dar um exemplo, vai. Alguém faz alguma coisa muito bem, toca um instrumento muito bem. He does play the piano. Ele toca muito bem, tipo, dá uma ênfase em algo que a pessoa tá fazendo, sabe? E aí, quando a gente usar o verbo auxiliar nesse contexto para enfatizar, a regra vai ser a mesma. A gente vai usar o do ou does e o verbo, que é o verbo principal, take, play, like, ele não vai ser conjugado, ele vai aparecer na base form. He does play the piano. Does play, não does plays. Mas lembrando mais uma vez que a gente vai fazer isso só quando quiser enfatizar muito uma coisa.
Eu vou deixar um desafio aqui para vocês. Deixa um comentário aí com 3 frases usando as 3 regras que eu ensinei hoje, que eu vou responder, eu vou comentar, a gente vai praticar junto. See ya!